A estrutura da Bíblia, a supremacia das Escrituras. Nessa lição, nós vamos falar sobre a estrutura, a composição, a divisão em parte, seus livros quanto à classificação por assuntos, capítulos, versículos e outras particularidades mais. Vem comigo para mais uma lição 4 da revista da CPAD. Vem comigo! Estamos aqui de volta para mais uma lição, a estrutura da Bíblia, como a Bíblia está organizada. E a definição do termo Bíblia, a Bíblia ela foi majoritariamente escrita em duas línguas, que é o hebraico e o grego, e formando 66 livros, num conjunto só de um livro. O termo Bíblia, que provém do grego biblon, sugere aquilo que é sagrado. A Bíblia é uma coleção de livros sagrados, contendo histórias, doutrinas, código de ética, tradições que guiam os cristãos com base na lei judaica, que é o Antigo Testamento, e na divulgação do Evangelho, que é o Novo Testamento. Por volta do ano 150 depois de Cristo, que os cristãos passaram a usar o termo em latim da Bíblia. E o tópico 2 fala sobre o cânon da Bíblia. Os critérios para avaliar a canonicidade são a inspiração, o reconhecimento pelo povo de Deus e a preservação dos livros como palavra de Deus. A expressão cânon no hebraico significa vara de medir e já no grego tem o significado de régua. Lá em Gálatas 6,16 fala assim, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. E também 2 Coríntios 10,13 fala, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, sempre dando um sentido de vara de medir, o sentido de régua, uma medida, né? Nos 3 primeiros séculos do cristianismo, o termo cânon se referia ao conteúdo de normas, doutrinas, éticas da fé cristã. A partir do 4º século, os pais da igreja aplicaram as palavras cânon e canônico aos livros sagrados para reconhecer sua autoridade como textos inspirados por Deus e instrumento de normas, regras, doutrinas para a vida e a conduta dos cristãos. Já na teologia, o vocábulo canon, ele é empregado como uma norma para avaliar os livros sagrados, tá? Com base nisso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, porque formam uma unidade de pensamento e pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados formam um único livro, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O cânon bíblico parou por aí, está completo. Nada pode ser retirado ou acrescentado. Parou nos 66 livros. Apocalipse 22, 18, 19, inclusive diz assim, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É muito sério. Eu fico vendo novas versões em algumas Bíblias que eu fico meio preocupado, tentando contemporizar, dizendo que é para atualizar, né? Eu fico realmente preocupado. O parágrafo 3 diz os 2 testamentos bíblicos. Testamento, a gente sabe, tem o significado de aliança, pacto, concerto de Deus com a humanidade, claro, né? A Bíblia, ela se divide em 2 partes principais. Antigo Testamento, Novo Testamento, ou Antiga Aliança, Nova Aliança, tendo ao todo 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Os livros foram escritos aproximadamente em mais ou menos 1.600 anos
por 40 autores. Nós já falamos isso em aula passada. Vai estar aparecendo um card aqui em cima agora, ó. Você pode acessar. Você que é inscrito, vai lá e acessa o card para assistir depois. Você é inscrito, né? Se não é, aproveita, clica no botãozinho aí embaixo e se inscreve agora, pelo amor de Deus. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo em 2 Coríntios 3,14. Você vai ver que ele fala da antiga aliança. Engraçado, né? Que Paulo parecia, já estava prevendo que haveria uma nova aliança, quando ele cita a antiga aliança. Mas já sabia, né? Porque ele sabia que aquele que o chamou, ele ia garantir que o que ele estava escrevendo ia se canonizar, porque ia ser bênção para nós que estamos aqui até hoje falando dessa palavra abençoada. Ele sabia que quem chamou garantiria a missão. A antiga aliança, ela se refere aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras, ou seja, a lei, os salmos e os profetas, que está lá em Mateus 22, 29, que diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vai lá, se inscreve agora, aproveita. Já o termo Novo Testamento, ele é usado nas Escrituras para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Olha o que diz em Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. A expressão Novo Testamento, ou Nova Aliança, passou a designar os 27 livros inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como as Escrituras. 2 Pedro 3,16 cita o termo Escrituras. A preferência pelo emprego da expressão testamento, ela deve-se à versão da Vulgata Latina, que é a tradução da Bíblia para o latim. Antigo e Novo Testamento, como divisões da maneira que conhecemos hoje, não em capítulos e em versículos, tá? Apenas divisão. Antigo Testamento e Novo Testamento. Ela teve início mais ou menos 150 anos depois de Cristo. Aí ela compreendia os 66 livros do cânon sagrado, que integram as Escrituras até hoje, ok? Agora um pouquinho de curiosidade. A Bíblia, depois de dividida, como eu acabei de falar, ainda não era dividida em capítulos e versículos, tá? A divisão em capítulos, eu disse capítulos, foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, estudioso das Escrituras. E a divisão em versículos foi feita 2 vezes. A primeira vez, o Antigo Testamento, foi feito em 1445 pelo Rabi Natan. Ele dividiu o Antigo Testamento, e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris. Stevens, inclusive, publicou a primeira Bíblia, a Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos em 1555. Chegamos agora ao tópico 2, o Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ou Velho Testamento, é a coleção dos textos de autores diversos, autores diferentes, a gente já estudou isso. Ele é considerado a primeira grande parte da Bíblia. A divisão utilizada pelos judeus, ela era diferente das usadas pelos cristãos, tá? Ela compreendia 24 livros apenas, e não 39. Se você quiser saber mais sobre essa parte, eu vou deixar um PDF aí na descrição falando sobre os 24 livros utilizados pelos judeus. Mas nós vamos aos 39, que é o que nos interessa. Pessoal, eu vou deixar também uma foto aí na descrição de uma imagem de uma estante que ela te dá uma ideia muito bacana das divisões dos livros Pentateuco, históricos, proféticos, profetas menores, profetas maiores, toda a divisão, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Tá bem bacana essa ilustração. E não esquecem, se inscreve, desce o dedo aí e faz a tua inscrição para abençoar o canal. A organização dos livros do Antigo Testamento, como conhecemos e usamos hoje, ela se divide em 39 livros,
escrito originalmente em hebraico e com algumas partes em aramaico, que era a língua que Jesus falava, né? Que ela foi contraída do exílio babilônico. São divididos em 4 grupos: lei, história, poesia e profecia. Vamos ao livro da lei, aos livros da lei. São 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa parte da escritura nós também conhecemos como Pentateuco. Os históricos são 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Não esqueça, 1 Samuel, 1 Reis, porque é livro. Tem gente que fala primeira, mas está errado, não está correto. A gente está quase que dando um seminário, né? Essa aula é muito boa. Mas vamos continuar. Estes livros tratam da história de Israel em seus vários períodos, que é a teocracia, a monarquia, a divisão do reino e o cativeiro, e o pós-cativeiro também, tá? Poesia são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Os proféticos, nós temos 2 divisões: profetas maiores e profetas menores. Vamos aos profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores são 12 livros: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A divisão utilizada pelos judeus, como eu citei antes, que está lá no PDF, ela era considerada tripartida, que era lei, profetas, salmos ou escritos. Amém? Que Jesus inclusive citou lá em Lucas 24:44. A classificação dos livros do Antigo Testamento por assuntos, ela provém da versão Septuaginta e não leva em conta a ordem cronológica, tá? Não é o tempo. Não está corretamente dividida pelo tempo dos acontecimentos relatados em cada livro. A divisão adotada pelos cristãos protestantes, a nossa Bíblia, constitui-se de 4 partes e baseia-se na disposição dos livros por tópico: lei, história, poesia e profecia. O ponto 2 fala sobre a canonicidade do Antigo Testamento. Há 3 passos importantíssimos para o processo de canonização. 3 elementos básicos: inspiração de Deus, reconhecimento da inspiração pelo povo de Deus e a coleção dos livros inspirados pelo povo de Deus. Quer dizer, tem que ter inspiração, tem que ter o livro, e o povo tem que reconhecer que tem inspiração divina naquele livro. Um breve estudo vai mostrar que o primeiro passo para a canonização da Bíblia cabia ao próprio Deus. Os 2 passos seguintes, que eram o reconhecimento pelo povo e a preservação do livro, Deus incumbia ao seu próprio povo. Então vamos aos 3 pontos. O primeiro é a inspiração, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo ou não. Meu irmão, olha só, se você já está aqui nessa altura da lição, do vídeo, você já é inscrito, né? Se não é inscrito, vai lá e clica, se inscreve agora, para você ter mais conteúdo, amém? Você quer algo além da revista, então se inscreve, tá bom? Vamos lá. A inspiração, lá em Neemias 9:30, fala assim, ó: no entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. E Zacarias 7:12 diz: sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Não é o fato de ser antigo, de ser útil ou de fazer muito tempo que está sendo lido pelo povo de Deus que faria com que o livro fosse canonizado. Não. Sim, que ele tivesse a comprovação de que realmente foi inspirado pelo Espírito Santo.
que tivesse provas irrefutáveis. E a própria palavra, ela atesta isso. Ela diz em Neemias 9:30 e diz em Zacarias 7:12, como acabamos de ler. E o segundo ponto, nós vamos falar sobre o reconhecimento pelo povo de Deus. Êxodo 24:7 diz assim, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. O povo atestava que as palavras eram autênticas. Deus revela e seu povo reconhece o que o Senhor revelou. Já viu quando Deus fala e a gente conhece a sua voz? Era assim. Deus entendia, o povo entendia que era Deus quem estava falando através daquela palavra. O próprio Jesus autenticou isso em Lucas 24:44, quando cita a lei, os salmos e os profetas. Nem todo escrito religioso foi aceito como inspirado e teve reconhecimento pelo povo. Apócrifos, por exemplo, é um deles. Falamos na aula passada, e se você não viu, vai aparecer um card aqui, ó. Vai lá, clica e já reserva para você ver essa aula que tá uma maravilha, tá bom? Não foi a igreja que reconheceu, mas o próprio Deus implantou no coração do povo essa convicção. A canonicidade, ela é atestada pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Lucas 24:27 diz assim, ó, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E o terceiro ponto fala sobre a preservação pelo povo de Deus das Escrituras, tá? Lá em Deuteronômio 31:24-26, está até na lição, fala sobre o assunto, que quando Moisés escreveu, pegaram o livro e preservaram, guardaram na Arca da Aliança, ali entendendo como aquilo era algo sagrado, inspirado por Deus, e que eles teriam que manter aquilo conservado e preservado. E o ponto 3 fala sobre as particularidades do Antigo Testamento. Quase todos os livros foram escritos, como eu já falei, em hebraico. Poucas partes escritas em aramaico, que foi o que eles trouxeram como herança lá do exílio babilônico, ok? E essa língua, inclusive, deu origem à língua árabe. O aramaico deu a origem à língua árabe. A descoberta dos rolos do Mar Morto entre 1947 e 1964, depois de Cristo, né, confirmam a preservação dos textos do Antigo Testamento. Nas 11 cavernas de Qumran foram encontrados mais de 800 rolos representando todos os livros do Antigo Testamento, exceto o livro de Esther, tá bom? Muitos deles vindo lá do exílio, da Babilônia e do Egito. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que terminou antes do ano 430 a.C. Após, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. Nada mais pode ser acrescido. E chegamos ao terceiro tópico, que fala sobre o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento. O Novo Testamento, sabemos que são 27 livros, tá? E estão divididos em 4 classes. Nós temos biografia ou evangelhos, como a maioria conhece, história, doutrina, profecia ou revelação. Vamos agora citar categoria a categoria as 4 divisões. A começar pela biografia. São os 4 evangelhos. Descrevem a vida terrena do Senhor Jesus Cristo e o seu glorioso ministério entre os homens. Os 3 primeiros são chamados sinóticos, devido à semelhança que apresentam entre si, de histórias em comum, na mesma sequência, e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavra. Quanto ao Evangelho de João, canônico de João, né, descreve um Jesus como um Messias, com um caráter divino. E na categoria História, nós encontramos o livro de Atos, que registra a história do início da igreja, seu viver, seu agir. O livro mostra que o segredo do progresso da igreja é a plenitude do Espírito Santo na vida de cada um. Já na categoria Doutrina,
são 21 livros, chamados epístolas ou cartas. Epístolas paulinas, nós temos 13 cartas paulinas, que vai de Romanos a Filemão, e as epístolas gerais, que vai de Hebreus a Judas, totalizando 8 cartas, tá? Umas dirigidas à igreja, outras dirigidas a indivíduos, como Filemão. Filemão é uma carta dirigida a um indivíduo, não é dirigida a uma igreja. E nós temos a última categoria, a última classe, que é a profecia, revelação, que é o livro de Apocalipse. Esta palavra significa revelação. Apocalipse significa revelação. Trata da volta pessoal do Senhor Jesus à Terra. Isto é, sua revelação, sua manifestação visível. O Apocalipse é o inverso do livro de Gênesis. Gênesis mostra como tudo começou. Já o Apocalipse, ele mostra como tudo vai terminar com a volta do Senhor. Então, resumindo, nós temos 27 livros no total. 4 evangelhos, 1 histórico, 21 cartas e 1 livro da revelação. E o ponto 2, nós falamos sobre a canonicidade do Novo Testamento. A formação do Novo Testamento, ela levou apenas 2 gerações, 100 anos mais ou menos. Em 100 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos. Como no Antigo Testamento, homens inspirados por Deus escreveram os livros que compõem o cânon do Novo Testamento. Houve reconhecimento de que os apóstolos e seus companheiros eram autênticos porta-vozes de Deus. E isso é um dos critérios que determina a canonicidade de seus escritos. Os apóstolos sempre reivindicaram que as palavras que eles escreviam não eram deles, mas recebiam diretamente da parte de Deus. Como está lá em 1 Tessalonicenses 2,13, que diz assim, ó: outra razão ainda não temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. E já em 2 Pedro diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Desde o começo, a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A data do reconhecimento do cânon do Novo Testamento ocorreu no terceiro concílio de Cartago, em 397 d.C. Nessa ocasião, foi definitivamente reconhecido e fixado o cânon do Novo Testamento. Como se vê, houve um amadurecimento de 400 anos entre a primeira escrita e o reconhecimento. E o ponto 3 fala das particularidades do Novo Testamento. 7 livros do Novo Testamento tiveram sua autenticidade questionada por algum dos pais da igreja primitiva, tá? Até o século IV, eles ainda não tinham sido reconhecidos como canônicos, como livros inspirados por Deus. São eles: Hebreus, alegando não ser uma das epístolas de Paulo; Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 de João e o Apocalipse de João, que alguns rejeitam, mas outros colocam entre os genuínos. Queridão, vai lá, tá chegando no final do vídeo, se inscreve, tá bom? Pra gente continuar abençoando esse canal. Se inscreve agora aí. Todos os seus livros foram escritos no grego koiné, que muito auxiliou na propagação do evangelho por ser um dialeto muito difundido. Algumas expressões escritas em grego possuem significado em aramaico, como Talita Cumi, Abba Pai, Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? Está lá em Marcos 15:34. O último livro do Novo Testamento é o Apocalipse, datado de 96 d.C. E a separação entre versículos, entre capítulos, aliás, ela veio da data de 1227 d.C. E a separação em versículo, ela veio do ano
de 1555, que é a maneira que nós utilizamos hoje, capítulos e versículos. Aquele abraço, Deus te abençoe e fique com a gente. Semana que vem tem mais.